Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips, se você ainda não foi inscrito no nosso canal, já te peço humildemente aí que se inscreva no nosso canal, você vai ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal e também deixa o seu like no vídeo para você fortalecer ainda mais o nosso trabalho, beleza? Como sempre também trago aquele lembrete, né? Mas infelizmente não batemos o bilhete do canal, ficamos ali para um joguinho. As duas equipes lá da Série C da Itália não quiseram nada, terminou o joguinho no 0 a 0, nem o Pescara, nem o Pesaro. Mas espero ter ajudado com os palpites, beleza, galera? Cravamos quase todos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 18 de outubro de 2023, quarta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início às nossas análises, vamos lá para a primeira divisão do Uruguai. Meio-dia temos a equipe do Liverpool Montevidéu e o Defensor Sporting. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Liverpool, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 também. Já o Defensor Sporting, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Liverpool, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Já o Defensor Sporting, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 2, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Liverpool está na segunda colocação com 10 pontos. Em 5 jogos fez 5 gols e sofreu 2. Já o Defensor Sporting está na quinta colocação com 8 pontos. Em 5 jogos fez 8 gols e sofreu 4. Minha análise para essa partida é um mar de gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Ainda aqui na primeira divisão do Uruguai, 5 horas da tarde, temos a equipe do Cerro Largo e o La Luz. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Cerro Largo, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas um jogo e perdeu 1 também. Já o La Luz, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 2, empatou 2 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Cerro Largo, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 também. Já o La Luz, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Cerro Largo está na 9ª colocação com 6 pontos. Em 5 jogos fez 4 gols e sofreu 5. Já a equipe do La Luz está na 11ª colocação com 5 pontos. Em 5 jogos fez 4 gols e sofreu 6. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Cerro Largo, o mar de gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Série B do Equador. 5h30 da tarde, temos a equipe do Chacaritas e o Independiente Júnior. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Chacaritas, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o Independiente Júnior, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Chacaritas, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Independiente Júnior, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Chacaritas está na 7ª colocação, 40 pontos. Em 34 jogos fez 42 gols, sofreu 44. Já o Independiente Júnior está na 4ª colocação, com 51 pontos. Em 34 jogos fez 38 gols, sofreu 35. Minha análise para essa partida é um mar de gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a primeira divisão da Costa Rica. 6 horas da tarde temos a equipe do Guanacasteca e o Herediano. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Guanacasteca, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já a equipe do Herediano, os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, nenhum dos 5 foram ambas marcam. A equipe do Guanacasteca, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Herediano, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2 e empatou 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Guanacasteca está na 5ª colocação, com 22 pontos. Em 14 jogos, fez 16 gols, sofreu 17. Já a equipe do Herediano está na 4ª colocação, com 27 pontos. Em 14 jogos, fez 32 gols, sofreu 16. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Herediano, o mar de gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a primeira divisão do Paraguai. 6 horas da tarde também, temos a equipe do Nacional e o Guarani. Vamos analisar aqui os jogos. O Nacional, dos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 também. Já a equipe do Guarani, dos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Nacional, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 e empatou 1 também.
Já a equipe do Guarani, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas um também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Nacional está na quinta colocação com 18 pontos, 14 jogos, fez 19 gols, sofreu 19 também. Já a equipe do Guarani está na terceira colocação com 24 pontos, 14 jogos, fez 17 gols, sofreu 18. Minha análise para essa partida é um mar de gol e meio, ambas as equipes marcam. Voltando lá para a primeira divisão do Uruguai, 7h30 da noite, temos a equipe do Montevideo City e o Peñarol. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Montevideo City, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou apenas 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Peñarol, os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Montevideo City, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 jogos e perdeu apenas 1. Já a equipe do Peñarol, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Montevideo City está na 8ª colocação com 7 pontos. Em 5 jogos fez 4 gols, sofreu 5. Já o Peñarol está na primeira colocação com 11 pontos. Em 5 jogos fez 7 gols e sofreu 4. Minha análise para essa partida é um mar de gol e meio, ambas as equipes marcam. Voltando lá para a Série B do Equador, 8h30 da noite temos Macará e Manta. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Macará, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já a equipe do Manta, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um jogo, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Macará, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 também. Já a equipe do Manta, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Macará está na primeira colocação com 64 pontos. Em 34 jogos fez 46 gols, sofreu 27. Já o Manta está na 5ª colocação com 49 pontos. 34 jogos fez 36 gols, sofreu 35. Minha análise para essa partida é o mar de um gol e meio, ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, voltando lá para a primeira divisão da Costa Rica, 9h da noite temos a equipe do Cartaginés e a equipe do San Carlos. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Cartaginés, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o San Carlos, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Cartaginés, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do San Carlos, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Cartaginés está na terceira colocação, com 29 pontos. Em 14 jogos, fez 27 gols, sofreu 14. Já a equipe do San Carlos é a vice-lanterna aqui do grupo, na 11ª colocação, com 11 pontos. Em 14 jogos, fez 14 gols, sofreu 19. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Cartaginés, o mar de gol e meio na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na primeira divisão do Uruguai, temos a equipe do Montevideo City e a equipe do Peñarol. Coloquei a equipe do Peñarol para marcar mais de 0,5 gol. Indo lá para a primeira divisão da Costa Rica, temos a equipe do Guanacasteca e a equipe do Herediano. Coloquei o Herediano para marcar mais de 0,5 gol na partida também. Ainda aqui na Costa Rica, temos a equipe do Cartaginés e a equipe do San Carlos. Coloquei mais de gol e meio na partida. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,83. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, se ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa aquele like no vídeo, que você fortalece mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!